tipo aqui. Podemos correr de perna, de joelho jamais. Este covarde, vencido, trabalhador unido, jamais será vencido. Trabalhador unido, jamais será vencido. Trabalhador unido, jamais será vencido. Os trabalhadores e as trabalhadoras em transporte urbano de Sorocaba deram um exemplo de luta na campanha salarial de 2017. Foram 25 dias de greve em busca de aumento real no salário. A razão de ir para a greve é exatamente por não ter ganho real. A disputa e a luta dos trabalhadores para repor a inflação não basta. Precisamos ter ganho real. Porque antes de sair de casa, eu olhava para minha família e sei que eu tinha que lutar por eles. Eu deixei um filho em casa, tem outro para nascer, então antes de eu sair de casa, eu falava, não, eu tenho que lutar por eles. O sistema de transporte são empresas sólidas, que ganham bem aqui na cidade de Sorocaba, são empresas que, por sua vez, não têm a figura do cobrador em todos os carros, temos agente de bordo com volume menor, um contingente menor que agente de bordos, Então, aqui na nossa cidade o transporte é um transporte barato, então as empresas têm uma margem de lucro muito alta. O Sindicato dos Rodoviários iniciou a campanha salarial em março com a entrega da pauta de reivindicações e as negociações com as empresas começaram somente em maio. A primeira proposta é de 2,5%, uma vez que a inflação deu 4% nos últimos 12 meses. Aí depois a Prefeitura, junto com a URB, já ajuizou dissídio no tribunal aqui da 15ª região em Campinas. Já ajuizou o dissídio e a partir daí as empresas também ajuizaram o dissídio. Depois de muito debate no tribunal, tivemos pelo menos 5 audiências de conciliação, chegou a 4%. A 4%, que é a inflação do período. Então nenhum avanço no ganho real, nenhum avanço qualquer outro benefício da categoria, não houve nenhum avanço, nenhuma proposta de contratação de um contingente maior de agente de bordo, enfim, uma série de questionamentos. E aí nós percebemos que existia realmente um conluio das empresas e a prefeitura de estagnar a negociação ali a tal ponto e apostar num julgamento. Em 20 de junho, reunidos em assembleia na sede do sindicato, os trabalhadores e as trabalhadoras em transporte urbano de Sorocaba rejeitaram a proposta de apenas 4% de reajuste e decidiram lutar por aumento real nos salários. E os 4% que nós não concordamos. Não. Mas vamos para o julgamento, vai dar 4% do mesmo jeito, mas nós vamos para o greve. Pode até dar 4%, mas o corpo vai comer. Operário, quem é favorável às propostas aqui elaboradas pela direção, para vocês, levanta as duas mãos, por favor, e segura levantar. Quem é contra, acha que 4% tá bom, só no salário, morre a bronca, entendeu? Quem é contra, por favor, levanta as duas mãos, não tem que recolher carro quebrado nenhum, não tem que mexer com nada, levanta as duas mãos, por favor. Era o início da mais longa greve do transporte urbano da história de Sorocaba. Uma greve marcada por muita tensão, ameaças, pelo alto grau de conscientização, unidade e disposição de luta da categoria. Uma greve em que o sindicato demonstrou a capacidade de organização e de liderança. Uma greve na qual as empresas e o poder público tentaram a todo custo criminalizar os trabalhadores. Logo após houve a deflagração da greve, o tribunal acabou já concedendo uma medida liminar a pedido das empresas e da URBS, restringindo o direito de greve, determinando que 70% dos trabalhadores atuassem no horário de pico e 50% nos demais horários. A maior dificuldade que nós tivemos nessa greve foi a questão da pressão por parte da prefeitura, da URBS, da Guarda Municipal, onde que eles estavam em todos os pontos finais filmando e pressionando o trabalhador. Foram 25 dias de greve e cada dia uma experiência diferente, a cada dia a gente deparava com uma situação diferente. A chefia da empresa, em conluio com alguns membros da Polícia Militar, todo instante, toda hora, para ir dentro da empresa, ia para fora, ficar articulando as coisas contra a gente. Muita polícia, você teve mesmo?
Mas foi tudo bem. A pressão foi enorme, de todas as formas, para tentar desmobilizar. O trabalhador não está acostumado com essas coisas, até porque ali é lugar de trabalhador, né? Não é lugar de bandido, né? Eles trataram o trabalhador como criminoso, né? Marginal, né? Como marginal, porque polícia é para ir atrás de bandido, não para estar na porta da garagem, vendo o trabalhador. Isso aí realmente é um absurdo, né? Desnecessário. Durante os 25 dias de paralisação, a diretoria do sindicato esteve nas garagens, nos pontos finais e nos terminais de ônibus, orientando e defendendo a categoria das diversas tentativas de criminalização da greve. A URBS, junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, eles montaram uma equipe diariamente para andar atrás dos motoristas. Muitas vezes, na época de greve, os passageiros, eles, por estar sendo penalizados por falta de ônibus e tudo, eles acabam entrando pela porta traseira, porque raiva, revolta, né? E eles viam isso, e quando chegava nos terminal, eles vinham chegavam na frente e já mandavam render aquele motorista para qualificar ele, assim, sem explicação nenhuma, sendo que o motorista não tinha culpa de nada, ele estava ali para dirigir, para chegar nos pontos, abrir e fechar as portas, como de costume, né? A URBS, ao invés de cumprir o seu papel, que é de fiscalizar, ela pressionava os trabalhadores na tentativa de criar fatos que pudessem ser utilizados no tribunal. No Canadá teve um episódio lá que, quando chegava mais ou menos às 6 horas da manhã, tinha muita gente no ponto, aí os ônibus paravam, os 2 ônibus paravam no ponto para embarcar. Assim que eles embarcaram, chegou a URBS e a Guarda Municipal e começou a seguir esse ônibus. Quando chegou no terminal aqui, eles abordaram o motorista e fizeram tudo, queria que ele assinasse um papel lá como se fosse um boletim de ocorrência. Todo mundo olhando para você, não sei se não sabe se alguém vai agredir você ou não, entendeu? Muita vez sair de casa sem uniforme, chegar a me trocar aqui no terminal, entendeu? No momento de sair de casa para trabalhar e você não voltar mais. 6 linhas que faz ponto final ali no Campolim. Ali houve muita pressão, o tempo todo existia pressão, ali vinha o presidente da URBS, ali vinham os caras da URBS, cada 2 minutos estavam os caras lá filmando, pressionando, querendo falar com o trabalhador, pressionar o trabalhador, gritando com o trabalhador. O batalhão da polícia foi inteiro lá, helicóptero, tudo, devido à pressão que eles queriam dar, uma pressão psicológica. Um ex-delegado que hoje é secretário de Segurança Comunitária foi lá querer dar carteirada, querer usar da sua função para querer desestabilizar os trabalhadores. Mas na hora os trabalhadores deram a resposta imediatamente, à altura que ele merecia. Ficaram todos parados, porque senão, se ele não saísse dali, os carros não voltariam a trabalhar, entendeu? Os pontos finais também eu achei muito importante, porque qualquer fato que acontecia no decorrer aí da greve, uma informação do terminal, dos pontos finais, já chegava para a gente, mas tinha uma comunicação imediatamente do que estava acontecendo. A tentativa de criminalizar o movimento chegou ao ápice no dia 9 de julho, o dia da Romaria Aparecidinha. Quando os motoristas e o sindicato já haviam decidido rodar com mais ônibus do que o determinado pela Justiça, o prefeito José Crespo mandou um número ostensivo de guardas municipais para dentro da garagem da STU, enquanto a empresa tentou colocar biqueiros e motoristas de fora para trabalhar no lugar dos grevistas. Além disso, a imprensa contribuía para jogar a opinião pública contra os trabalhadores. O povão ficava um pouco contra nós, porque ouvia muito o que a mídia fala, né? E a mídia mentia muito em relação ao que estava acontecendo. Aí e o povão, por falta de informação, ficava criminalizando nós também, né? Até, inclusive, tem uma filmagem aí, de uma emissora de televisão, que o repórter ele foi dentro do ônibus para filmar. Só que o principal ele não filmou, ele estava filmando os trabalhadores que estavam indo trabalhar e tal, e o cara pulou a catraca e não filmou. Para mostrar na imprensa, na mídia,
né, o que aconteceu, que não era os catraca livre, e sim o cara pulando catraca. Nenhum dos passageiros do Central Park estavam falando mal sobre a categoria e falando, gesticulando contra a greve. E a maioria dos passageiros estava muito a favor nosso, né? A minoria que criminalizava nós. Tem a confiança dos próprios passageiros, né? Já confiam e acreditam na gente também. Apesar das perseguições, os trabalhadores se mantiveram firmes na luta por reajuste salarial digno. Eu fui do tempo que nós fazíamos assembleia na rua com 15 pessoas. Então aquela teoria que ele teve de atravessar o caminhão, a participação de todos os trabalhadores, historicamente foi muito bem montada, foi uma avaliação de força. Não teve nenhum parceiro que furou a greve. Estava todo mundo unido ali para aquele ideal ali, aquele objetivo para a gente tentar conseguir os direitos aí, pautados aí no que a gente estava querendo, né? No último dia da greve estava todo mundo cansado, mas ninguém desanimou de todos esses dias. Se precisasse uns 30 dias, todo mundo estava ali para aguentar. E a luta continua, não parou, isso aqui é só um relato até aqui. Mas eu acho que como se encontra o país e como vai se encontrar para frente, nós vamos ter muita luta dessas. O que dizer de todos esses 25 dias que tivemos de greve? Um prazer enorme de ver essa categoria unida, essa categoria sempre assim obedecendo o sindicato. Se não tivesse unido aí, não conseguia ter o que a gente tem, o êxito que teve hoje, né? O trabalhador, eu acho que ele também tem que ser parabenizado, porque além da pressão da greve, do dia a dia da greve, uma greve turbulenta, tensa, de 25 dias, ainda tinha uma pressão do prefeito, que ele ia na imprensa para falar que tinha uma demissão em massa, que tinha uma demissão por justa causa, e mesmo assim eles permaneceram unidos, estavam dispostos a lutar. Os trabalhadores são todos mobilizados, politizados, e de momento algum, mesmo com a pressão da polícia, né, presente no local dos pontos finais, eles também não estavam. O sindicato já faz um trabalho há muito tempo em cima dessa categoria, por isso que resultou aí em 25 dias de greve, sem nenhum para-brisa quebrado, sem nenhum pneu furado, não houve nenhum incidente. Isso daí traz uma revolta. O próprio prefeito nosso, que a todo tempo a gente sabia que ele estava por trás disso aí, articulando aí para poder denegrir a imagem do sindicato. Não foi exatamente uma surpresa que a luta dos trabalhadores esbarrasse na truculência e na intransigência do atual prefeito. No passado, os trabalhadores em transporte já enfrentaram José Crespo, que ficou conhecido como caçador de condutor. A relação dos trabalhadores em transporte com o prefeito Crespo é uma relação muito conturbada, tendo em vista que nos anos 90, quando ele foi o presidente da URBS, ele perseguiu os trabalhadores como se fosse hoje. Por exemplo, nas greves, nós fizemos uma greve nos anos 90, no ano de 1990, nessa greve ele perseguiu tanto os trabalhadores, chegava ao ponto de vir com polícia no meio da greve, numa concentração dos trabalhadores ali próximo da ponte de Pinheiro, com todos os ônibus paralisados ali, estacionados. Ele apareceu, ficou o prefeito Panunzio também na época, junto com o delegado de polícia, a polícia militar e a guarda municipal, para tentar pressionar os trabalhadores a voltar ao trabalho, com ameaça policial, agredindo funcionários das empresas, agredindo motoristas, agredindo os cobradores. Crespo também foi o responsável por demitir todos os cobradores de ônibus de Sorocaba. Em 92, com essa ideia de fazer uma modernização do sistema de transporte da cidade, ele também trouxe uma proposta de demitir os cobradores e implantar a chamada catraca eletrônica. Com isso, nós tivemos que fazer um enfrentamento muito duro com relação a essa proposta de transformação, de substituir o homem pela máquina, e foi muitas greves também, principalmente nos anos 91, 92, para tentar impedir que esses pais de família fossem demitidos. Mas, infelizmente, não teve como impedir, certo? Ele usou de uma manobra, de chegar ao ponto de chamar os trabalhadores, os cobradores de ladrão. Agora, ele age da mesma forma, com a mesma proposta, de demitir, de perseguir, certo? De ir para a imprensa,
tentando desqualificar a nossa categoria. Então, diante de toda essa situação, nós conhecemos quem é esse cidadão, nós só temos má lembrança dele. Em 2017, a mesma truculência e intransigência encontrou de novo a brava resistência dos trabalhadores. Melhor preparada e mais unida, a categoria seguiu em luta por aumento real. E os enfrentamentos continuavam nos tribunais e nas garagens. Teve um dia lá que a empresa não deixou ninguém entrar pra dentro. E um dia ela deu a louca na empresa e falou, não, hoje não vai sair os ônibus, vai sair daqui a pouco, e ficaram enrolando. E isso se levou umas 2, 3, 4 horas. Não deixou nenhum trabalhador entrar, ficou todos para fora. E a empresa enrolando, porque ela queria que a oficial de justiça chegasse ou fizesse um boletim de ocorrência contra a gente para não soltar a liminar, que é o correto. E aí chegou um determinado tempo lá, a empresa soltou os carros, aí o guarda municipal entrou para dentro, ficou todos dentro da empresa, os guardas municipais, e nós pulávamos lá de fora, até feio a coisa lá. Mas os trabalhadores tudo com a gente, tudo, sabe, mobilizado com a categoria com nós. Mas nós não podemos carregar ninguém nas costas. A nossa ferramenta de trabalho está aí parada e a empresa não deixa nós pegar. Como que nós vamos fazer? Nós temos compromisso com a população. Nós temos compromisso com a população. Eu não sei que a empresa é de fora, tem outro grupo, que ela é de outra cidade. Por isso que eu não tenho preocupação. Mas que vocês que estão no dia a dia carregando os passageiros, vocês sabem que vocês têm um compromisso e a amizade com os passageiros. E sabem quem precisa do transporte. Então, companheirada, para não deixar nenhuma dúvida, nós vamos pegar vocês e vamos entrar para dentro da empresa. E vamos falar que nós queremos trabalhar. No mesmo dia do incidente na Consórcio Sorocaba, os trabalhadores foram para a Câmara de Vereadores. Eu acho que a partir do momento que os trabalhadores viram a greve radicalizada, viram o prefeito jogando do lado das empresas, então houve a iniciativa do sindicato e o apoio da categoria em procurar a Câmara de Vereadores. Eu acho que foi um dia histórico, foi o dia, nesses mais de 12 anos que eu estou de vereador nesta casa, foi o dia que o plenário esteve mais lotado de trabalhadores, até porque acabou unindo os trabalhadores em transporte com um grande grupo de servidores que também estava na casa defendendo um projeto, contra um projeto que o prefeito queria tirar direito dos servidores. Então foi um dia bastante importante, foi um dia emocionante, digamos assim, todos os vereadores abraçando a causa, todos os vereadores emocionados com aquela manifestação, uma coisa que nunca havia acontecido na Câmara. Então acho que o trabalhador em transporte tem esse mérito de ter feito um dia histórico, um dia de mobilização na Câmara de Sorocaba, a Câmara que é o local de ressonância das reivindicações da sociedade. É um momento único que fez com que a gente visse a força que tem a nossa categoria, a força do nosso sindicato. A Câmara ela teve dois momentos importantes, né, durante essa greve. A primeira foi no momento, um dia da manifestação, que os trabalhadores aqui estiveram, quando ela se propôs a devolver parte dos recursos do orçamento, para tentar resolver o impasse sem ter necessidade de qualquer novo repasse nas tarifas. A pedido dos vereadores, o sindicato suspendeu a greve pela 4ª vez. Com a verba disponibilizada pela Câmara, a solução definitiva do impasse trabalhista só dependia da vontade política do prefeito José Crespo. O prefeito sempre se recusou a sentar à mesa de negociação e após a manifestação dos trabalhadores na Câmara, da intervenção da Câmara Municipal, ele acabou sentando uma única vez na mesa de negociação e apresentou uma proposta de antecipação salarial que foi recusada pelos trabalhadores porque daria reajuste, agora descontava no próximo dissídio. Quem não aceita a proposta apresentada no dia de ontem pelo Paço Municipal, em conjunto com as empresas, apresentada aqui na Assembleia, pela diretoria do sindicato, e que defende a continuidade da greve, que está dispostos e dispostas a enfrentar todos os obstáculos, não trair a luta, continuar lutando independente das represálias que vier, independente do resultado do tribunal, e lutar junto. Quem concorda, levanta as duas mãos e permanece levantadas. O impasse em Sorocaba continuou no aumento real de 1,57%. Percentual maior foi conquistado em diversas cidades da região. O ano Votorantim
eles não quiseram comprar a briga com nós, não, sabendo da nossa história e da nossa garra desse sindicato. Então eles não quiseram pagar para ver, não. Eles sabiam que ia ter problema. Fechou, né? E lá, na primeira reunião que teve lá no tribunal, na primeira audiência, já fechou lá. E está em toda a região de trabalho, aqui, Itapetininga, Tatuí, Piedade, região. Estamos pedindo 4 e mais 2, eles fechamos bastante acordo. E aqui em Sorocaba nós estávamos pedindo 4 e mais 1, 57. E aqui não teve esse acordo. Para frisar que na região também de Itapeva, Capamonia, todas as empresas fecharam com esse mesmo índice de 4 mais 2, R$1 no ticket e R$100 no PLR. Então é estranhíssimo. Aqui em Sorocaba está se pedindo 4% e o sindicato chegou a essa parte do segundo índice de mais 1,57 e não conseguiu fechar. Então a gente sabe que isso não é uma perseguição. A intransigência do prefeito levou à continuidade da greve e fez com que a população ampliasse os protestos em avenidas e nos terminais de ônibus. No dia 24 de julho, os usuários do sistema de transporte fecharam as entradas e as saídas dos terminais de Santo Antônio e São Paulo por mais de 4 horas. Diante da pressão popular e da incapacidade do prefeito em dar solução para a greve, a Câmara fez nova tentativa para resolver o impasse trabalhista. Após as empresas se recusarem, o prefeito recusar essa primeira oferta, foi a Câmara voltar a negociar com as empresas, chamar as empresas para conversarem, chamar o sindicato no objetivo de suspender a greve e retomar as negociações. O sindicato aceitou essa ideia, uma das empresas concordaram, mas a outra não. E aí ficou uma situação muito estranha. Com isso, acabou culminando com a proposta de criar a CPI, que nós vamos agora apurar toda a situação do transporte coletivo de Sorocaba. Por que as empresas enfrentaram o sindicato, tiveram um prejuízo muito maior do que realmente o reajuste daria? Isso, segundo informação, por determinação do prefeito. Então, quem vai pagar esse prejuízo? A CPI precisa levantar isso e, ao mesmo tempo, levantar por que Sorocaba tem uma das tarifas mais altas do estado de São Paulo, ainda tem um grande subsídio e numa cidade onde, embora o motorista ganhe um pouco mais do que as outras, mas Sorocaba não tem a figura do cobrador. Enquanto a categoria lutava nas ruas, o processo de dissídio tramitava no tribunal. Em audiência de instrução, o juiz reconheceu que a greve é um direito, mas pediu o fim da paralisação. No dia 27 de julho, os trabalhadores e as trabalhadoras em transporte urbano de Sorocaba realizaram uma assembleia histórica e reafirmaram a disposição de continuar em luta. Eles querem quanto pior, melhor, porque eles querem tirar dinheiro. E nós não, nós queremos levar passageiro e levar com segurança. Obrigado, companheirada, e Deus abençoe a todos. Por mais de 25 anos, chegar agora e aceitar uma imposição do desequilibrado desse prefeito briguento. E só não brigou, e é verdade que nem os Piveta, com os empresários dessa cidade, principalmente os de ônibus. Não brigou, mas está ameaçando. Eles estão acovardados com as empresas, porque não tem coragem de encarar o prefeito, porque ele tem ameaçado retaliar as empresas dos pagamentos e retaliar as empresas na nova licitação. Independente do resultado, seja no tribunal, seja qual for o resultado, independente do resultado, independente do 100%, independente da greve ser legal, independente do pagamento de serviço, independente de perder PLR, independente de tudo, quem concorda em continuar a greve, firme até o fim. Dias após a Assembleia Histórica, a Justiça determinou a suspensão da greve e concedeu parte das reivindicações da categoria. 4% de reajuste salarial, ticket de refeição de R$ 21 e manutenção da PLR. Mesmo assim,
a categoria não se deu por vencida e intensificou o enfrentamento ao prefeito. O preço vai cair, quem está derrubando somos nós, isso que é o mais importante. Ele fez enfrentamento com a categoria errada. No dia 17 de agosto, os rodoviários e a população ocuparam a Câmara de Vereadores e derrotaram a tentativa de José Crespo em criar a taxa de iluminação, ampliando o desgaste do prefeito. No dia 24 de agosto, a Câmara de Vereadores cassou o prefeito José Crespo pelos crimes de prevaricação e quebra de decoro. Os trabalhadores e as trabalhadoras em transporte tiveram um papel fundamental na sessão que derrubou o Crespo. Com intermediação do governo da nova prefeita Jaqueline Coutinho, as negociações com as empresas foram reabertas e a categoria conquistou o tão almejado aumento real. Essa greve determinou o futuro da categoria. A luta não foi apenas por aumento real. Os 25 dias de paralisação foram para mostrar a nossa capacidade de resistência. Que aqui tem trabalhadoras conscientes, preparados e organizados, unidos e com coragem para fazer o enfrentamento que for necessário em defesa dos seus direitos e pela garantia do sucesso de suas famílias. A nossa união cresceu ao longo da greve. Não existe mais que uma só CSTU. Existe a categoria. Existe a categoria, exato.